Ou ele parece admirar mais o futebol do Estevão que o futebol do Endrick? Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Recado importante aqui que eu sempre falo e que faz diferença para quem produz conteúdo aqui no YouTube, aqui na plataforma, gente. Gostou do conteúdo? Curtiu aqui o canal? Se inscreve. É muito importante pra gente que produz esse conteúdo aqui para vocês, que faz toda essa repercussão pós-jogo, toda a repercussão do Palmeiras. É muito importante a sua inscrição e junto com a sua inscrição é muito importante o seu like também logo no começo do vídeo, porque assim é um indicativo que você tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido aqui para vocês e também ajuda o YouTube a notificar, a entregar esse vídeo aqui para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Gente, bora pro nosso pós-jogo e toda a repercussão desse Palmeiras e Independente Del Valle lá no Allianz Parque ontem. Eu tenho feito o meu pós-jogo no dia seguinte. Eu comentei com vocês, né? Antes eu fazia logo depois do jogo, mas agora eu tenho optado por fazer no dia seguinte, porque assim eu consigo entregar o melhor conteúdo para vocês, tanto do jogo, quanto de coletiva, quanto de zona mista, entender tudo o que aconteceu pós-jogo também e levar esse conteúdo mais completo, de uma forma mais 360 aqui para vocês. Bom, bora começar nosso vídeo? Eu tenho algo muito importante para passar para vocês, que é o título do vídeo, mas dando uma pincelada aqui no pós-jogo entre Palmeiras e Del Valle, um jogo difícil, né, gente? Uma vitória muito importante. Eu gosto de passar pelas redes sociais, tanto do clube quanto de páginas do Palmeiras, no Instagram, até mesmo aqui no YouTube, na plataforma, para saber o que o pessoal achou, o que o torcedor entendeu do jogo, o que o pessoal pensou mesmo, né? O que o pessoal entendeu da partida. Novamente, eu vi muita gente criticando a atuação do Palmeiras, aquele famoso futebol burocrático. Mas acho que a gente tem que colocar nessa conversa aqui, gente, que era assim um jogo muito difícil. O Independente Del Valle é esse time que já atrapalhou muitos clubes brasileiros, né? O Corinthians, o próprio São Paulo, o próprio Flamengo. E o Palmeiras, sempre que se depara com esse adversário, sempre que enfrentou o Del Valle, conseguiu ganhar de uma forma histórica, heróica, na partida lá na altitude, no campo do Del Valle. Eu acho que a gente tem que entender qual que é o tamanho do jogo, qual que é o tamanho desse cenário, qual que é o tamanho desse panorama. Eu já trouxe essa conversa aqui para vocês, que eu acho que futebol, vistoso ou não, eu acho que é muito pessoal. Tem gente que vai gostar de um futebol mais tático, um futebol com uma aplicação tática, um compromisso tático, que é também o tema do vídeo. E tem gente que gosta do futebol pura e simplesmente por dribles, por arrancadas, no 1 contra 1, por ser gosta daquele futebol mais vistoso, aquele futebol mais plástico. Mas isso é pessoal. Mas falando do jogo de ontem, o Palmeiras só depende agora de si mesmo para ter a melhor campanha. O Palmeiras é esse time que gosta de jogar no erro do adversário. E falando em erro, foi o que aconteceu entre Peñarol e Atlético Mineiro, né? O Galo tinha tudo para fazer a melhor campanha, para estar invicto, e foi lá e tropeçou diante do Peñarol. E o Palmeiras, como eu falei, é esse time que joga no erro do adversário, independente de campo ou não. O Palmeiras viu essa brecha que o Galo deu e foi lá e ganhou hoje do Independente Del Valle. É claro que para quem gosta do futebol mais vistoso, do futebol mais plástico, não foi um jogo, realmente não foi um jogo bonito de se ver, não foi um jogo plástico, mas foi um jogo eficiente, onde o Palmeiras fez os 2 gols no primeiro tempo. O Independente Del Valle fez o primeiro gol, abriu o placar para eles, e aí o Independente Del Valle começou a jogar no erro do Palmeiras, que é o Palmeiras provando do seu próprio veneno. O Palmeiras, por ser um time muito coletivo, que sabe jogar de uma forma muito coletiva, sabe também jogar no erro do adversário, e foi o que o Independente Del Valle fez ontem. O Palmeiras começou a errar muitos passes no segundo tempo, começou a pecar em fundamentos, principalmente algumas peças. O Piquerez, eu acho que errou bastante nos cruzamentos, muitos passes errados,
E o Del Valle começou a sufocar e colocar o Palmeiras no seu campo de defesa e começou a ganhar o campo de ataque, né? O seu campo de ataque. E independente da forma de jogar, do jeito que jogou, eu acho que o importante é o resultado. Essa competição, ela é muito difícil, gente. A Libertadores, ela é muito traiçoeira. Não tem jogo fácil. Foi um jogo típico de Libertadores. Então, eu dou sim muito valor para essa vitória de ontem. Eu enalteço muito o trabalho do grupo. Eu enalteço muito o trabalho do Abel Ferreira e da sua comissão. Que, novamente, o que eu sempre falo aqui, gente, aplaudir um trabalho, achar que um trabalho é bom, não é achar que ele está isento de erros, que ele não comete erros ou que não existam erros. Sim, na minha visão, existe sim, mas não dá para colocar sempre um trabalho à prova quando perde ou quando não joga bem ou quando não foi no seu melhor nível, tanto técnico, tático, físico, mental. Eu acho que é importante a valorização das vitórias, independente de como foi jogado. Essa é a minha mensagem do jogo de ontem para vocês. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essa primeira parte do vídeo, digamos assim. A segunda parte é sobre esse trecho, né, desse programa da ESPN, onde o Vitor Birner, ele faz, na verdade, uma comparação entre o Endrick e o Estevão. E a visão do Abel, ele não afirmou nada, ele só deu uma opinião, como a gente fala, né? Não é informação, foi uma opinião dele de como ele enxerga essa situação. Eu vou dar o trechinho para vocês, é super rápido, tá? E a gente se vê em seguida. Todos os créditos para a ESPN Brasil. As próprias falas do Abel, se a gente for pegar o começo de carreira do Endrick e compará-las as dele com o Estevão, são diferentes. Ele parece, eu não sei se ele mas ele parece muito mais otimista, ou ele parece admirar mais o futebol do Estevão que o futebol do Endrick. Ele falou que não admira o futebol do Endrick. Óbvio que ele admira. Gosta, virou titular. Mas o Estevão, ele tem um encantamento, ele fala de um jeito muito diferente, ele não perde a paciência que ele pedia para o Endrick, ele dá mais oportunidades. E o campo está mostrando que ele tem razão. Hoje foram 8 tentativas de drible do Estevão, 5 certos. Bom, gente, vocês viram aí o que o Birner falou, né? E eu falar pra vocês que eu entendo muito a fala dele. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver, sim, criatividade em campo. Eu gosto do improviso. Mas eu também me encanto muito com o jogo coletivo, com o compromisso, com a aplicação tática. Coletivo, compromisso e aplicação tática muito tem a ver com imposição física, com o vigor físico. Por exemplo, as arrancadas que o Endrick faz, a condução de bola, quando ele passa pelo marcador, pela zaga adversária, não só através do drible, mas também da imposição física, do fator de rendimento físico dele. Um jogador que possui físico mais criatividade, para mim, é um combo que me agrada muito. Por exemplo, uma arrancada, como eu falei, ou uma condução aliado a um passe que desconcerta a zaga, que deixa o companheiro na cara do gol, ou mesmo uma finalização, uma conclusão a gol, isso é algo que me agrada demais. Para mim é muito prazeroso pela forma como eu enxergo o futebol. Mas quando o Birner fala que parece que o Abel Ferreira tem um encantamento sim pelo Estevão, gente, é extremamente compreensível. O Estevão literalmente conquistou a vaga dele no time titular pelo que ele apresentou em campo. E eu acredito muito nisso, no que o campo fala, no que o campo mostra, revela. Porque, gente, não adianta nada ser a promessa, ser o Messinho, como ele era chamado lá na base do Cruzeiro, estourar na categoria de base e não vingar no profissional. O Estevão hoje colocou o Flaco Lopes no banco. Ou seja, o Lopes teve que sair para dar entrada ao Estevão, que realmente tem se destacado muito, com características muito diferentes do que é o time do Palmeiras. Algo que eu sempre falo aqui, o Palmeiras ele é um time extremamente coletivo. E o Estevão é esse jogador que desequilibra, que tem o drible, que tem um contra um, que apresenta um futebol plástico, um futebol vistoso.
A caneta que ele deu ontem no zagueiro do Independiente Del Valle foi algo lindo. O chapéu que ele deu, ele é um jogador de improviso. Por isso que quando esses jogadores que desequilibram tecnicamente estão em uma boa fase, se destacam muito no time do Palmeiras. Por quê? Porque o time do Palmeiras ele é muito coletivo, como eu falei. Ele joga de uma forma muito coletiva. É um compensando o outro. E quando existe esse desequilíbrio técnico, é claro que esse garoto, esse jogador, ele vai sobrar mesmo. Mas falando do Estevão, que colocou o Flaco Lopes no banco, aqui, gente, eu não tô entrando nesse assunto se o Flaco deveria ou não sair. Eu tenho a minha opinião, eu já falei aqui pra vocês, que pra mim o Flaco não deveria ser banco. Mas foi uma escolha do Abel Ferreira de tirar simplesmente o artilheiro do Campeonato Paulista para dar lugar ao Estevão. Esse menino que tem encantado não só aqui no Brasil, mas na Europa também. E na minha visão, esse misto, essa mescla de jogadores taticamente muito aplicados, mas jogadores que desequilibram, é sim uma junção muito interessante para um time que trabalha coletivamente, como o Palmeiras. E hoje, gente, é sim o que o Palmeiras tem. E algo que eu quero conversar aqui com vocês, que eu quero compartilhar a minha visão aqui, é que essa gestão de elenco ela é extremamente necessária, mas não quer dizer que é fácil. Muito pelo contrário. Para mim, é muito nítido que o Abel Ferreira ele tá quebrando a cabeça para achar o melhor time, a melhor formação, a mais adequada. E se há 2 anos atrás ele quebrava a cabeça para improvisar uma peça aqui, outra ali, por exemplo, como o Mike de ponta, o Zé Rafael como 5, né, o volante de contenção, o Rony como centroavante, hoje ele tem um elenco como um todo, com qualidade coletiva e individual também. Sem contar que Dudu tá voltando agora no final do mês e ainda chega o Felipe Anderson, ou seja, 2 jogadores com experiência de Europa por muitos e muitos anos e o Dudu que tem um nível técnico muito acima da média falando aqui do Brasil. Mas os meninos da base pedindo passagem, né? O Luiz Guilherme quando entra muito bem. O próprio Estevão, que a gente está falando bastante aqui dele, né? Enfim, e outros meninos que estão para surgir nessa safra aí muito promissora do Palmeiras. Mas o que eu quero passar aqui para vocês, o que eu quis passar aqui do meu entendimento, da minha visão, exatamente isso. Acho que essa fala do Birner, ela é muito compreensível e também dá para compreender esse encantamento do Abel Ferreira pelo Estevão. E o que eu quero reforçar aqui, gente, é que é muito difícil fazer essa gestão de elenco. Existe sim aquela famosa frase, né? Ah, mas ele é muito bem pago para isso. E realmente é. Cada vez que o cargo é mais alto, a responsabilidade aumenta e, consequentemente, o salário também. E como eu falei, é muito necessário, mas isso não quer dizer que é fácil. Eu quero muito saber sua opinião. Gente, deixa aqui nos comentários, porque é muito importante a sua opinião. Se você concorda comigo, não concorda comigo, não tem problema nenhum discordar de mim, mas como eu sempre falo aqui, sempre com respeito. Combinado, gente? Quero muito saber a opinião de vocês, quero saber o que meu público pensa, o que vocês enxergaram do jogo, dessa fala do Birner. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Volto amanhã, muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre, classificados para as 8ª de final da Libertadores.